Boa tarde. Com a pandemia da Covid-19, muitos brasileiros precisaram se reinventar para fugir do desemprego e da queda da renda provocados pelo isolamento social. Com isso, o número de pequenos novos negócios cresceu em 1 ano e 9 meses de pandemia. Nesta edição do Jornal da Justiça, nós vamos falar sobre a lei do microempreendedor, que completou 15 anos neste mês de dezembro. Este é apenas um dos destaques de hoje. E vamos aos outros. O Supremo Tribunal Federal invalida norma de Minas Gerais sobre ocupações em áreas de preservação permanente. Para o relator ministro Ricardo Lewandowski, a lei mineira flexibilizou a proteção ao meio ambiente local, tornando-o mais propenso a sofrer danos. Petrobras vai recorrer de liminares que suspenderam reajustes do preço do gás em pelo menos 4 estados. E ainda, na retrospectiva 2021 do STF, a Lei de Propriedade Industrial que permite prazo estendido para patentes. A Petrobras vai recorrer de 4 liminares que suspenderam reajustes no preço do gás natural. Pelo menos 4 estados conseguiram a autorização da Justiça para barrar um aumento de 50%. Os estados de Sergipe, Ceará, Alagoas e Rio de Janeiro conseguiram o aval da Justiça para impedir os reajustes do gás natural. A Petrobras tinha proposto um aumento de 50% no preço a partir do próximo sábado. Isso pode trazer impactos sobre o gás de cozinha, o industrial e o GNV usado em carros. A estatal alegou que 8 concessionárias fizeram a opção por contratos de curto prazo nos últimos anos e, por isso, ainda não tinham fornecimento contratado para o ano que vem. A empresa disse que vai entrar com recursos e ações na Justiça para estabelecer o preço de mercado. Supremo Tribunal Federal invalida a norma de Minas Gerais sobre ocupações em áreas de preservação permanente. Os ministros declararam inconstitucional uma lei estadual de Minas Gerais que dispõe sobre políticas florestais e proteção à biodiversidade. Na ação, a Procuradoria-Geral da República alegava que, ao criar um instituto denominado Ocupação Antrópica Consolidada em Área Urbana, a norma teria legitimado ocupações realizadas em solo urbano de área de preservação permanente em situações não previstas no Código Florestal Brasileiro. Para o relator ministro Ricardo Lewandowski, a lei mineira flexibilizou a proteção ao meio ambiente local, tornando-o mais propenso a sofrer danos. O colegiado acompanhou integralmente o voto do relator. A Polícia Federal, com o apoio da Receita, fez uma apreensão em flagrante de mais de 1 tonelada de cocaína no Porto de Santos, em São Paulo. Em uma das apreensões, 504 quilos da droga foram encontrados no meio de uma carga de açúcar num navio com destino a Gana, na África. Em outra ocorrência, 730 quilos de cocaína estavam escondidos numa carga de suco de laranja concentrado com destino a Valência, na Espanha. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar o caso, que poderá ser acompanhado pela Justiça Federal ou então pelo Ministério Público Federal. No próximo bloco, lei que regulamenta o empreendedorismo individual completa 15 anos e os pequenos negócios crescem durante a pandemia. A gente volta já com as informações de como se tornar um microempreendedor individual. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. Neste mês, a lei que regulamentou o empreendedorismo no Brasil completa 15 anos com números expressivos registrados na pandemia. Para a surpresa de muitos, houve aumento no número de pequenos negócios abertos durante a crise sanitária da Covid-19. Giovana é dona de um brechó online. Ela recebe as peças e faz a venda por consignação. A loja ganhou força mesmo, foi na pandemia.
Hoje, a empresária se sustenta com o negócio. As pessoas não podiam sair ao shopping, visitar as lojas, então isso com certeza ajudou no nosso trabalho. Durante a pandemia, muita gente teve que se reinventar e conseguiu uma fonte de renda mais lucrativa ao apostar em pequenos negócios. De acordo com dados da Associação Brasileira do Microempreendedor Individual, em apenas um ano, entre dezembro de 2020 e dezembro deste ano, o país ganhou mais de 1.900.000 novos empreendedores. Além disso, de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, entre janeiro do ano passado e novembro deste ano, também foram formalizados mais de 5,5 milhões de microempreendedores individuais. Na pandemia, as 5 atividades que mais cresceram no empreendedorismo foram as de cabeleireiro, pedreiro, promotor de vendas, fornecedor de alimentos e vendedor de lanches. Foi a alternativa que o brasileiro encontrou para vencer as dificuldades e até crescer no mercado de trabalho durante a crise sanitária. Essa categoria, no último ano, ela teve quase 2 milhões a mais de novos microempreendedores individuais. Não é pouco, então, para comparado hoje a 14 milhões de empregados, então muitos acabaram migrando para ser um empresário, né? Rogério explica ainda quem pode abrir um MEI e no que é preciso ficar atento. Procure informações, verifica no site do SEBRAE, no site do governo, no site da associação, da prefeitura municipal da tua cidade, ou uma sala do empreendedor que é destinada a esse fundamento para você saber como abrir sua atividade. Abra-se da forma correta para não ter nenhum problema depois com a prefeitura, com o estado ou com o governo federal. E a gente continua a falar sobre esse assunto, agora conversando ao vivo pela internet com o advogado trabalhista Eduardo Fará. Boa tarde, doutor Eduardo. Bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Viviane. É um prazer. Vamos começar falando aí das regras do microempreendedor individual, que é o chamado MEI, a sigla mais usada aqui no nosso país, que estão previstas aí na legislação brasileira. O microempreendedorismo, ele é regido, né, pela Lei 128 de 2008, que alterou a Lei 123 de 2006, que ela cria condições especiais para esse microempreendedor, esse trabalhador que às vezes está na informalidade, né, e precisa regularizar para ter essas vantagens, né, para poder exercer com o CNPJ, né, com toda a legalidade. Tem algumas regras aí? As regras, basicamente, né, você precisa ser maior de 18 anos, e estar aqui com suas responsabilidades civis, título de eleitor, CPF, né? E ter uma renda anual, né? Seja de compra e venda ou de prestação de serviço, até R$81 mil. Certo, uma renda por ano de R$81 mil. Bem, o trabalhador seletista, ele pode se tornar um MEI? Ele pode, mas ele tem que se atentar em caso de ser demitido, né, sem justa causa por iniciativa do empregador, que ele não terá direito ao seguro-desemprego, né? Tem muitas pessoas que, assim, não encerra a sua atividade, não encerra a sua empresa e começa a trabalhar numa outra empresa e é surpreendida com o indeferimento do seu pedido de um seguro-desemprego. Então, tem que tomar cuidado só com esse detalhe. Ele tem que dar baixa, então, como MEI para poder, né? Sim, continuar. encerrar, né? Encerrar o MEI para poder ter direito ao seguro-desemprego. Muitas pessoas começam uma nova jornada, um novo emprego, né? E não se atentam a isso, ao encerrar o MEI. Bom, trabalhadores demitidos e que estejam recebendo aí o seguro-desemprego, eles podem se tornar o MEI? Eles podem se tornar o MEI, mas tem também esse detalhe, né? Vamos supor, você começa a receber o seguro-desemprego no primeiro mês e já dá entrada na abertura do MEI. Ao ser registrado o MEI, automaticamente o seu seguro-desemprego será bloqueado, né? Então, muitas pessoas podem ser demitidas e querer já iniciar o trabalho com o MEI e pode ter esse tipo de problema. Não pode exercer a atividade MEI, né, recebendo o seguro-desemprego. Bom, um projeto de lei aprovado no Congresso, que ainda depende de sanção do presidente da República,
prevê algumas mudanças na legislação. Quais são as principais, doutor Eduardo? As duas principais propostas desse projeto de lei, né, o projeto de lei 108 de 2021, o aumento, né, da arrecadação anual, que hoje é de 81 mil, ela passaria para 130 mil, e aumento da contratação de mais um funcionário. Ah, sei. Porque o MEI trabalha sozinho, via de regra, né? A via de regra, sim, mas ele, com a legislação vigente, ele tem direito, ele pode contratar um funcionário, um empregado. Sei. Então, aí esse projeto de lei é mais um empregado, então? Mais um empregado. No caso, seriam 2 com o projeto de lei. Sei. E qual é a expectativa da categoria em relação a isso? É bom para o MEI? Sim, muito bom. Como já foi falado na entrevista do Rogério, né? São 13 milhões de mês. Suponhamos que aumente um empregado contratado, seriam 13 milhões de empregados a mais no mercado, né? Pois é. Fora a arrecadação também de 81 para 130 mil também aqueceria mais o mercado. Pois é. Então, a proposta é muito boa, esperamos que seja logo sancionada. Pois é, ela tem um impacto, então, positivo aí na economia do nosso país, não tem? Com certeza, positivo. Bom, doutor Eduardo, eu também queria perguntar ao senhor, porque como as pessoas às vezes não se tornam MEI e não acabam estudando todo esse assunto, elas podem ficar meio desatentas ao que diz a legislação e podem, inclusive, ser punidas por isso. Então, eu gostaria que o senhor falasse aí desses principais pontos que o MEI deve ficar atento para que não, né, incorra numa irregularidade. Quais são elas? Como eu havia falado no início, né, tanto na abertura como no encerramento, principalmente no encerramento, para não deixar correr algumas dívidas, né? Mas, assim, basicamente, pagamento das guias mensais, né, que chama o DAS, Documento de Arrecadação, Simples Nacional, onde engloba o INSS, né, porque ele paga e mantém a sua qualidade de segurado do INSS, tendo direito à aposentadoria, benefício por incapacidade, como auxílio doença. Então, ele tem que se atentar em pagar todo mês esse imposto, chamado DAS. Ele tem também que se atentar ao faturamento anual, né, e declarar de forma correta para não passar, que no caso hoje seria o 81 mil, né? E as atividades também, se ela continua ou não, né, na lista das atividades que estão na lei. Ok, então, doutor Eduardo, olha, muito obrigada aí pela sua entrevista e um ótimo ano novo para o senhor. Prazer é todo meu, um ótimo ano novo a todos. Viviane, um prazer estar aqui, estou à disposição. Obrigada. E a seguir, na retrospectiva 2021 do STF, a Lei de Propriedade Industrial que permite prazo estendido para patentes. Em instantes. A Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. Com a proximidade das eleições, a divulgação de informações aumenta, assim como a oferta de serviços para regularizar o título e emitir a segunda via do documento. O Tribunal Superior Eleitoral alerta que é preciso tomar cuidado com os golpes e procurar sempre o site oficial do TSE. Durante as eleições, os canais de relacionamento da Justiça Eleitoral sempre registram relatos de cidadãos que receberam mensagens por e-mail ou por aplicativos de celular, comunicando o cancelamento dos títulos e indicando um link de origem duvidosa para fazer a regularização. O que muita gente não sabe é que, na maioria dos casos, as mensagens ou os links são usados de maneira criminosa para a coleta de dados pessoais.
Preocupada com isso, a Justiça Eleitoral alerta que não envia nenhum tipo de comunicado por e-mail ou por aplicativos e que qualquer dúvida do eleitor deve ser sanada por iniciativa própria. O TSE ressalta ainda que não autoriza nenhuma outra instituição a enviar comunicados eletrônicos em nome do tribunal e orienta que qualquer mensagem desse modelo seja ignorada e apagada. Qualquer cidadão que queira consultar a situação cadastral pode fazer de forma gratuita no cartório eleitoral mais próximo ou no portal do TSE na internet. E esta semana, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou a empresa vencedora da licitação para a produção de fornecimento de até 176 mil urnas eletrônicas, que vão ser usadas a partir das eleições de 2024. É a tecnologia a favor do eleitor, num cenário bem diferente de quando tudo começou. No princípio era assim, urna de madeira, de lona, e não adiantavam os cadeados. A cédula de papel era um instrumento de fraude conhecido, sem falar na demora da apuração. Muitas vezes o resultado atrasava mais de uma semana. É preciso que se lembre que na época das cédulas em papel, o papel que era colocado na então urna de lona, muitas vezes, não necessariamente era o papel que era contado e computado. Então, ali, naquele cenário, os eleitores eles corriam um risco muito grande. E foi justamente para afastar esse risco que o projeto da urna eletrônica, que tem sido bem sucedido durante esses 25 anos, foi incluído. E a inclusão foi um processo. Vários protótipos da urna eletrônica foram construídos antes que o eleitor pudesse ouvir esse barulhinho típico da retomada democrática do país. Os primeiros testes reais da urna eletrônica foram feitos na eleição de 1996, uma vitória da democracia e da tecnologia brasileiras. A urna eletrônica é fruto da dedicação de profissionais altamente capacitados, não apenas da Justiça Eleitoral, mas também de outros órgãos do governo, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Exército, a Aeronáutica, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, a Marinha e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações, todos atentos aos aparatos de segurança e tecnologia da informação. E para enfrentar 25 anos de uso sem nenhuma fraude comprovada, as urnas são desenvolvidas constantemente e colocadas à prova. A Justiça Eleitoral brasileira, ela disponibiliza os sistemas para serem atacados mesmo em um evento, em uma cerimônia que nós chamamos de teste público de segurança. Os testes públicos de segurança eles são fundamentais para o nosso desenvolvimento, porque é o momento em que nós colocamos as urnas nas mãos de quem quer que queira atacar, e aí a gente inclui professores universitários, hackers, investigadores da PF, e eles vão para essa cerimônia, para esse evento que dura uma semana, fazem os seus testes, os seus planos de ataque, e com isso nós aprendemos também. As urnas têm mais de 30 camadas de segurança e, como não são ligadas à internet, não podem ser acessadas remotamente. Mesmo assim, outros cuidados são tomados. Um dos mais importantes é a abertura para a fiscalização de todo o processo eleitoral. A eleição é auditável antes e depois do voto. Fazem parte desse rol de entidades fiscalizadoras mais de 15 tipos de entidades. Por exemplo, todos os partidos políticos, além disso, a CGU, o TCU, o Ministério Público, a OAB, as Forças Armadas, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, além de todos os departamentos de tecnologia de universidades que demonstrem interesse junto ao TSE. Então, se nós formos colocar na ponta do lápis, nós teremos aí tranquilamente mais de 100 entidades que podem e devem auditar o processo, estar junto com o TSE, averiguando, inspecionando os passos do TSE, para que assim os eleitores, a sociedade brasileira, se sinta mais confiante. E a preparação para as eleições do ano que vem já começaram. A Justiça Eleitoral se concentra em demonstrar a segurança do processo e valorizar a urna eletrônica como uma conquista democrática. Nós chegamos a esse momento em que a liberdade de expressão ou uma falsa liberdade de expressão é utilizada para destruir a busca da verdade possível, porque numa democracia a verdade é plural e
e, portanto, a verdade não tem dono, mas a mentira deliberada tem dono e a mentira deliberada não é protegida pela liberdade de expressão. E, portanto, nós chegamos a um ponto em que nós precisamos proteger as instituições, precisamos proteger a qualidade mínima do debate público com as preocupações de não interferirmos indevidamente com o que seria a liberdade de expressão. Um controle de condutas e não um controle de conteúdo é o modelo ideal. Mas nas situações limites de crime, de incitação ao ódio, de racismo, de violência, é preciso fazer uma intervenção. Retrospectiva STF 2021. Por maioria, o plenário do Supremo declarou a inconstitucionalidade de um item da Lei de Propriedade Industrial que permite prazo estendido para patentes, em caso de demora na análise do pedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O julgamento foi em maio deste ano. O dispositivo analisado foi o que definia que o prazo de vigência de patente não pode ser menor que 10 anos em caso de invenção e 7 anos para patentes de modelo de utilidade, a não ser que o INPI, por alguma pendência judicial, não possa examinar o mérito do pedido. Mas, com isso, o prazo pode ultrapassar o limite previsto na lei, que é de até 20 anos, o que para a Procuradoria-Geral da República é inconstitucional. O relator, ministro Dias Toffoli, afirmou que a prorrogação automática viola a segurança jurídica, o princípio da eficiência da administração pública e o direito à saúde. O ministro comparou os prazos das patentes no Brasil e outros países. Também defendeu que o prolongamento indevido privilegia o interesse particular, o que se reflete na prestação de serviços de saúde pública. Dias Toffoli votou pela inconstitucionalidade da norma, que possibilita a extensão do prazo das patentes. Não podemos continuar sendo, em matéria patentária, o paraíso dos países desenvolvidos, mantendo monopólios por décadas sobre produtos que já caíram em domínio público nas suas próprias jurisdições, nas quais podem ser adquiridos por preços muito mais acessíveis do que aqui no Brasil. Ele ainda determinou que o INPI, no prazo de 1 ano, se estruture para garantir mais agilidade no processo de análise dos pedidos e que a Anvisa dê mais transparência aos critérios de análise, o que pode ajudar a população, especialmente durante a pandemia. A situação excepcional caracterizada pela emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 nos coloca diante de um cenário de escassez de recursos destinados à saúde, os quais devem ser geridos de forma racional e eficiente, de forma a melhor atender a concretização dos direitos à saúde e à vida. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência. Por ter mais dúvidas do que certezas quanto ao real impacto desse dispositivo, que já vigora há 25 anos, e por considerar que o Poder Legislativo é a melhor instância para deliberar sobre essa matéria, eu pedindo todas as vênias ao eminente ministro José Antônio Dias Toffoli, a quem cumprimentei com genuína sinceridade, eu estou divergindo. O presidente ministro Luiz Fux seguiu a divergência, mas os demais ministros acompanharam o relator. Por maioria, o plenário decidiu que a norma que possibilita a prorrogação do prazo de concessão das patentes é inconstitucional. Depois, aprovaram a tese do relator e acabaram com os prazos extras concedidos para patentes de medicamentos e equipamentos de saúde. Foi estabelecido, no entanto, que as patentes relacionadas à área de saúde não podem durar mais do que 20 anos. Aquelas que já tiverem passado esse prazo perdem a validade automaticamente. Também não pode ser concedido prazo extra se a patente já tiver sido depositada no INPI ou for alvo de ação judicial proposta até o dia 7 de abril de 2021. A crise sanitária impactou o sistema de saúde como um todo, exigindo a adaptação de estruturas, a contratação de profissionais e a aquisição de insumos, de materiais hospitalares, de vacinas e de medicamentos.
Os ministros também decidiram que todas as demais patentes que já estão em vigor e não são da área farmacêutica, inclusive as com prazo maior do que 20 anos, não serão afetadas. De acordo com o INPI, são 27.213 patentes que se enquadram nessa situação, o que representa 88,79% do total das patentes em vigor, com prazo maior do que 20 anos. Bem, esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau.